Boa tarde, estimada e estimado colega. Bem-vindo a mais um dos meus vídeos. À semelhança do vídeo da semana passada, nós vamos continuar na área das métricas da formação, dos Training Metrics, e recordar apenas que nesta área existem na prática 4 grandes tipos de métricas: as métricas de tempo, as métricas de custo, as métricas de qualidade e as métricas de eficácia. É essencialmente isto. No vídeo anterior expliquei muito do que anda à volta deste tipo de métricas. Neste eu vou falar essencialmente sobre alguns indicadores, algumas métricas que são importantes. E começamos com o tempo médio de formação por colaborador. No fundo, o investimento em termos de tempo que a empresa faz em cada um dos seus colaboradores em termos médios. É um indicador fundamental, até porque faz parte da lei medir este indicador, embora durante muitos anos ele tenha sido medido sem fazer parte da lei. E na prática o que nós fazemos é contabilizamos tudo o que são horas de formação, e para isso temos de ter a formação organizada, com processos devidamente organizados, registados, tudo isso. Uma empresa organizada tem isto, exatamente sabe quantas horas de formação, que tipo de formação, quantas ações de formação, porque tem um registro claro disto, assim como tem o registro dos processos de recrutamento, e contabilizamos, por exemplo, no fim do ano o total de horas de formação, dividimos por um número médio de FTEs, ou seja, de colaboradores a tempo inteiro, e temos o tempo e temos este indicador, o tempo médio de formação por colaborador. Por exemplo, se nós tivermos um número médio de colaboradores de 1000 e fizermos 28.624 horas de formação, o número de horas de formação por colaborador é igual a 28.624 dividido por 1000, ou seja, 28,6 horas de formação por colaborador. Portanto, isto é um indicador básico, é um indicador que qualquer gestor de recursos humanos tem e deve dominar. Outro indicador é o indicador de custo médio da formação. E é, na prática, a mesma coisa, eu contabilizo tudo o que são custos de formação, tudo o que são custos de formação, diretos e indiretos. Aqui o rigor é que pode variar de organização para organização. Eu posso pôr, por exemplo, o tempo das pessoas que participaram na formação, o tempo dos chefes que ajudaram a participar, enfim, todas estas coisas, ou posso me limitar a pôr os custos dos formadores, o custo das salas, enfim, depende um bocadinho daquilo que for o rigor de cada uma das organizações, mas na prática este o custo médio de formação por colaborador, o investimento médio na formação por colaborador, na prática é contabilizar todos os custos e dividir por um número médio de colaboradores no ano. Portanto, não é nada do outro mundo. Há alguns indicadores também interessantes, como o indicador de eficácia de formação, que já vos falei na última sessão, e na prática, se nós em cada ação de formação medirmos, perguntarmos ao chefe da pessoa que mandou a pessoa a informação qual é o nível que ele deu de eficácia de formação a esse curso, na prática depois é só somar tudo isto e dividir por um número de questionários que foram tratados, e temos um indicador de eficácia de formação. Um indicador que é interessante e que eu vejo pouco trabalhado é o custo médio da hora de formação. Quanto é que custa cada hora de formação que eu dou? E isto é igual a todo o total dos custos diretos e indiretos da formação, a dividir por as horas de formação. Isto significa que se eu, por exemplo, gastei, vamos imaginar, 143.120 euros em formação e realizei 28.624 horas de formação, o custo médio é de 5 euros por cada hora de formação. Eu comecei a dar valor a este indicador quando há uns anos, por um lado, trabalhei numa empresa e tinha mais ou menos o mesmo valor para a formação, mas fiz muitas ações coletivas e internas. E na empresa seguinte fiz muitas ações individuais
e muitas delas feitas nos Estados Unidos. Eram organizações diferentes, em momentos diferentes e, portanto, é evidente que o custo médio da hora de formação na primeira empresa, em que tudo foi muito ações coletivas e muito feito internamente, era baixíssimo. O custo médio da hora de formação, quando eu comecei a mandar pessoas para o INSEAD, para Kellogg's, para Harvard, o custo médio da hora de formação era elevadíssimo. Portanto, perceber isto também é um indicador interessante. Depois temos vários indicadores que podem ser, por exemplo, as taxas de formação em horas e valor. A taxa de formação é como a taxa de absentismo. No fundo, é o número de horas de formação sobre o número de horas potenciais de trabalho, é a taxa de formação. Temos, por exemplo, o custo médio da formação por colaborador, o custo médio da hora de formação que já vimos, a taxa de formação em horas e em valor. Temos alguns indicadores, por exemplo, é importante calcular, por exemplo, o custo de formação, quanto é que nós gastamos na formação, por exemplo, comparado, tendo por baixo a massa salarial, para poder dizer que, por exemplo, eu gasto 1% da minha massa salarial em formação, ou 2%, ou 3%, enfim, são indicadores que convém estar devidamente tratados, até porque estes indicadores, grande parte dos indicadores que vos falei, estão disponíveis hoje já em algumas plataformas e a nível internacional, e é possível comparar aquilo que nós fazemos na nossa empresa com algumas empresas. Enfim, falei aqui só de alguns indicadores mais, eu diria, mais corriqueiros, mais habituais nesta área da formação, mas para quem tem imaginação e para quem se interessa por estas coisas, é possível encontrar muitíssimos mais indicadores, e indicadores muito mais interessantes, indicadores compostos, enfim, é muito importante. Aqui também se aplica aquela velha máxima de que os indicadores quantitativos neste aspecto, daqueles que eu consigo ir buscar diretamente aos registros, são muito mais fáceis, mas muito menos interessantes do que quando eu, por exemplo, quero medir a qualidade da formação e vou, por exemplo, perguntar aos meus clientes internos se eles ficaram satisfeitos com a qualidade da formação, ou pergunto aos alunos, às pessoas que participaram em ações de formação, qual é o nível de satisfação que eles deram na qualidade, à formação, ou qual é o nível de satisfação, ou qual é a percentagem daquilo que eles aprenderam e que pode ser aplicado à sua função. Tudo isto são indicadores interessantes. Em 5 ou 10 minutos de vídeo não dá para dizer muito mais, mas para quem se interessar por estas áreas há muito para fazer e há muito para fazer. Terei muito gosto a responder a questões e em debater este assunto que a mim se interessa por isso, que é também um dos temas da minha preferência. Fico por aqui, desejo-vos, como é habitual, tudo bom e voltarei daqui por uma semana. Obrigado.